Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje para a meditação se me conduziu ao livro de Jó, capítulo 1, dos versículos 7 ao 12. Yahvé então perguntou ao Satã, de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra andando a esmo, respondeu o Satã. Yahvé disse ao Satã, reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual, é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se afasta do mal. O Satã respondeu a Yahvé, é por nada que Jó teme a Deus. Porventura não levantastes um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoastes a obra das suas mãos e seus rebanhos cobrem toda a região? Mas estende tua mão e toca nos seus bens. Eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Então Yahvé disse ao Satã, pois bem, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não estendas tua mão contra ele. E o Satã saiu da presença de Yahvé. É muito forte o que isso traz para mim, para você meditarmos neste dia, meu irmão e minha irmã. Se pegarmos no versículo 1, nos traz assim. Havia na terra de Rus um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se afastava do mal. É isso que é exigido de cada um de nós. Uma responsabilidade todos os dias em olhar para a nossa conduta, quando nos colocamos a servir a Deus. É o que? Temer a Deus e se afastar do mal. Mas não podemos nos esquecer jamais e ficar sempre atentos, porque Satanás existe, Satanás é real. E aqui é uma prova disso. Para você que ainda duvida da presença de Satanás, assim como nos traz a palavra, Satanás está ao redor, como um leão, procurando a quem devorar. Pois bem, e aqui é prova disso. Aqui na palavra traz Satã. Se pegarmos outras traduções, vai falar Satanás. Então, o que acontece? Nós, meus irmãos e minhas irmãs, não seremos poupados jamais das investidas de Satanás em nossa vida. A palavra nos traz, aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Por isso nos traz aqui, né? Então Yahvé disse ao Satã, pois bem, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não estendas tua mão contra ele. E é assim conosco, quando nos colocamos a servir ao Senhor, quando firmamos com ele todos os dias e constantemente uma aliança. Temos que observar atentamente a nossa conduta. Mesmo em meio a toda e qualquer provação ou tentação investida de Satanás, é manter a nossa integridade no Senhor. Olha aqui que nos traz, né? No capítulo 1, versículo 22. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem imputou nada de indigno contra Deus. E aqui no versículo 1, vemos tudo o que aconteceu. Tudo o que Jó perdeu. Os trabalhadores, né, que trabalhavam para ele, os filhos e todos os bens. E Jó foi coberto aqui, né, de doença. Satanás ali investindo contra Jó, para ver se Jó fazia o quê? Olha aqui, o versículo 11. Mas estende tua mão e toca nos seus bens, eu te garanto que te lançará maldições em rosto. E é assim que Satanás faz. As investidas dele contra nós, muitas vezes ele não vai nos tocar, porque quando nos firmamos uma aliança com Deus, ele, né, a palavra nos traz, aquele que é de Deus, o inimigo não toca, mas ele vai fazer uma bagunça ao nosso redor e vai atacar aqueles que estão mais frágeis. E quando é que uma pessoa fica mais vulnerável? Quando ela não medita, quando ela não ora, quando ela não busca a Deus. Essas são as pessoas mais vulneráveis, a qual Satanás chega, pisoteia e faz o que quer. E quanto a nós, que estamos aqui firmados em Deus, estamos aqui
olhando a conduta, fazemos todo dia uma aliança com Deus, vamos ser poupados? Jamais. Satanás vai vir com mais fúria, com mais ira para cima de nós. Mas a gente tem que resistir se quisermos permanecer de pé. E muitas vezes vamos ver as coisas ao nosso redor desabarem, desmoronarem, tudo cair, tudo muitas vezes entrar em ruína. Não sabemos o que é, mas a qualquer momento pode acontecer. Deus pode permitir, porque permitiu aqui, né? Olha aqui o que aconteceu. Então Yahvé disse ao Satã: pois bem, tudo o que ele possui está em teu poder. Deus permite, muitas vezes, para ver a nossa aliança, se ela é real, se ela é realmente aqui, como fez a Jó. Se estamos realmente em integridade com Deus, se estamos realmente nos afastando do mal, se estamos realmente perseverando no Senhor, se as nossas orações realmente, quando acontecer alguma coisa, se as nossas orações vão valer para nós aquilo que nos comprometemos com Deus, pois todo dia é dia de orar para nós, para a nossa conduta, assumir a nossa responsabilidade com Deus e, como nós falamos, seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso, quando rezamos todos os dias, né, nós falamos que seja feita a tua vontade. E na nossa caminhada, não seremos poupados das investidas de Satanás. Eu queria? Não. Você queria? Não. Mas irá acontecer. Ou já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Que esse é o papel de Satanás, do maligno. É de tentar derrubar os filhos de Deus. Mas eu falo para você neste dia, meu irmão e minha irmã, não fraqueje. Continue íntegro, continue íntegra e se afaste do mal todos os dias. Não fale de ninguém, antes calar do que falar. Se formos falar, falemos de nós mesmos, porque temos tantas coisas a nos corrigir. E se olharmos atentamente a nós, não sobrará tempo para falar da vida de ninguém. Temos que ter muito cuidado. Satanás está ao redor, procurando a quem derrubar, procurando a quem devorar. Mas compete a mim e a você, meu irmão e minha irmã, nos mantermos íntegros em todo momento. Nos mantermos íntegros em todo momento. Observando a nós, a nossa conduta, o nosso jeito de falar, de se vestir, de tudo. Para permanecermos em Deus. Para permanecermos fiéis ao Senhor, tendo o quê? Uma aliança com Ele. Pois mantendo essa aliança, perseverando nessa aliança, por mais que venha investida do inimigo, ele não nos toca. Por mais que as coisas ao nosso redor desabem, desmoronem. Por mais que haja percas que são importantes para nós. Muitas vezes é um filho que vai se perder. Muitas vezes, né? Ou muitas vezes é perder um filho, né, por morte, assim como Jó, ou muitas vezes um filho se perder aí nas coisas do mundo. Mas aquilo não pode me tirar do caminho de Deus. É perseverar no Senhor constantemente. É firmar a cada dia uma aliança. É falar para o Senhor, estou aqui. Jó teve que falar à própria mulher, né? Se pegarmos o capítulo 2, versículo 9, nos traz: sua mulher disse-lhe, persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre de uma vez. Ele respondeu, falas como uma idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com seus lábios. Vai vir muita coisa querendo nos tirar. Muitas vezes são falas de pessoas próximas. Olha aí seu filho se perdendo, sua filha se perdendo, e você está indo para a igreja, e você está isso, está no grupo de oração, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E o que a gente vai falar? O que a gente vai, qual vai ser a nossa resposta? Nós temos que falar, está tudo
no controle de Deus. Eu já coloquei tudo aos pés da cruz de Cristo. Mas essa situação que está acontecendo com meu filho não vai fazer com que eu deixe de ser servo ou serva de Deus. Eu vou persistir. Porque existe o livre-arbítrio. Cada um tem o seu. E Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Cada um sabe o que está fazendo de certo ou errado. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. As responsabilidades dos seus atos, de suas escolhas, de suas decisões. Quanto a nós, que nós permaneçamos fiéis ao Senhor. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei qual vai ser a próxima investida de Satanás na minha vida. Mas eu clamo ao Senhor para permanecer íntegro e fiel a Ele, até o último instante da minha vida. Não cair nas armadilhas do inimigo. Temos que prestar muita atenção. Não ficar dando ouvidos a certas pessoas. Você sabe da sua responsabilidade, da sua conduta para com Deus. Eu sei da minha. Mas o que temos que entender é que Satanás é real e ele investe com muita fúria todos os dias, nos atacando de todos os modos. Assim como Jó, pode acontecer conosco também a qualquer momento, de ver as coisas ao nosso redor, desmoronar, perder filhos, perder filhas, amigos, ser abandonado pela esposa, pelo marido, ser rejeitado ou tantas coisas. Mas isso não pode jamais ser motivo para falarmos algo contra Deus. Não pode ser. É ofertar tudo a Deus. Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso, mas eu oferto a minha dor nesse momento a Ti. E reafirmo a minha aliança contigo, Senhor. Me sustenta. É firmar a casa na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que venha aquilo, Ele não vai nos deixar cair. Não nos esqueçamos que Jesus foi tentado por Satanás também. Satanás investiu contra Jesus Cristo. E investiu com força, falando passagens da Bíblia. E nosso Senhor Jesus Cristo resistiu, perseverou, foi fiel a Deus e Satanás fugiu dele. Pois é assim que nos traz a palavra. Resiste ao inimigo e ele fugirá de vós. Por mais que venham as investidas, por mais que aconteça alguma coisa, o Senhor vai nos restabelecer, se nos mantermos fiéis a Ele até o fim de nossa vida, olhando a nossa conduta, olhando a nossa responsabilidade para com Ele, que é individual. Amém? Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Tomemos muito cuidado. Olhemos primeiramente atentamente para nós, para a nossa responsabilidade para com Deus, para a nossa conduta, pois o inimigo está ao nosso redor. E ele, qualquer momento, pode investir com força, mas que caia por terra, em nome de Jesus, e que a gente permaneça fiel ao Senhor. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.